geração que conhece Deus. E eu já quero perguntar: você faz parte da geração que se perdeu de Deus, ou você faz parte da geração que reconhece, entende e compreende Deus? Eu não posso me compreender se eu não for compreendido e compreender o nosso Deus. Entenda, queridos, Deus tem que ser o pilar, o sustentáculo do centro. Se Deus não estiver no centro de todas as coisas, eu sou uma casa que está edificada sobre areia, que não suporta vento, não suporta tempestade, não suporta a correnteza de rios, não permanece de pé. Mas se eu sou uma geração que tem como Deus centro, com uma geração que está solidificada, firmada no Senhor, é uma geração resistente e que representa bem o Senhor. Uma geração que se perdeu dentro de si mesmo, uma geração que perdeu a sua própria referência, uma geração que se perdeu dentro de si mesma, é uma geração que perdeu a identidade. Digamos que você faz uma identidade e coloca a foto de outra pessoa. Na identidade tem o seu nome, pastor Celso, mas a fotografia não é a sua. É o que nós estamos vivendo hoje. Uma geração que tem o nome de uma geração que se chama pelo nome do Senhor, mas a referência não é o Senhor. A fotografia é outra, a característica é outra, a imagem é outra. Não tem vestígio de comunhão, não tem vestígio de obediência, não tem vestígio de submissão, não tem vestígio de santidade, não tem vestígio de atividade espiritual. Uma geração que se perdeu dentro de si mesma. É necessário entender: se eu levo o nome daquele que se chama pelo nome do Senhor, eu tenho que ter as características, as evidências do Senhor, para a glória do nome do nosso Deus. Que geração é essa? Uma geração que se perdeu de Deus, uma geração que se perdeu dentro de si mesma. Uma geração precisa ter convicção de si mesma, ela precisa entender quem ela é, mas tem pessoas que já não sabem mais quem ela é. Uma geração que não se perdeu de si mesma, que reconhece e entende dentro de si mesma, que interpreta o seu propósito, ela reconhece quem ela é. Ela reconhece o propósito para o qual ela foi chamada e designada. Nós estamos vivendo um tempo de uma geração que se perdeu do propósito, pastor Celso. Não sabe mais o porquê da existência dela. Ela não entende mais, não consegue mais identificar o propósito de Deus para a vida dela. Uma pessoa que vive sem propósito é uma pessoa que vive sem sonhos, sem projeções, sem objetivos a serem alcançados. Mas nesta noite eu venho aqui como profeta de Deus para te dizer: é tempo de restituir o propósito, a identidade de Deus para a sua vida. Você precisa descobrir quem você é, mas eu só posso descobrir quem eu sou no dia que eu entender quem Ele é. No dia que eu reconhecer quem Deus é, eu vou descobrir quem eu sou. Eu sou a nação eleita, eu sou o sacerdócio real, eu sou o povo adquirido, eu sou aquele que Deus resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu sou aquele que Deus outorgou, chamado, promessa, e me deu dons e autoridades para o representar nesta terra. Através de você, através de mim, almas se renderão aos pés do Senhor. Através de você, através de mim, milagres e maravilhas se manifestarão nesta terra, na representação do Senhor. Mas eu preciso entender, preciso reconhecer Deus e preciso reconhecer quem sou eu no Senhor. Terceiro, uma geração que se perdeu dentro de casa, pastor Celso. Uma geração que se perdeu dentro de casa. Há muitas famílias hoje que acham que ser crente é só dentro da igreja. Há muitas famílias que acham que adorar o Senhor é só dentro do templo. Tem muitas pessoas hoje que acham que ler a Bíblia é só dentro da igreja. Tem muitas pessoas que acham que cantar para Jesus é só dentro da igreja. O meu culto começa em casa.
uma geração que não sabe adorar, uma geração que não sabe reconhecer o que é um culto. O culto é um ambiente sagrado, o culto é um ambiente santo, um culto é um ambiente de relacionamento, o culto é um ambiente de revelações, o culto é um lugar de se render, se entregar, o culto é um lugar de operações e manifestações de Deus no coração dos homens. Uma geração que se perdeu dentro de casa, não ora mais em casa, não lê mais a Bíblia em casa, não adora mais o Senhor em casa. Deus quer uma geração que o adore em todos os tempos e momentos e circunstâncias adversas. O Senhor te chamou para ser a geração do arrebatamento. O Senhor te chamou para ser a geração que irá marcar uma história, não com pontos negativos, mas com pontos positivos e referências do Senhor para a glória do nome dEle. Uma geração que também se perdeu. Quarto lugar, uma geração também que se perdeu dentro da igreja. Eu não sei como é que tem pessoas que vêm para a igreja para mascar chiclete. Eu não sei como é que tem pessoas que vêm para dentro da igreja para ficar batendo papo, irmãos. No dia que você troca ali, né, um diálogo dentro do tema do culto, amém, glória a Deus, aleluia. Uma geração que vem para a igreja no culto de oração e fica sentado olhando os outros orar, com o olho duro igual olho de coruja. Deus não te chamou para ser, meus queridos, objeto de enfeite do templo. Deus te chamou para ser instrumento de adoração na casa dEle. Eu não posso me conformar com cultos gelados, cultos frios, cultos sem presença, cultos sem dimensão espiritual. Deus me chamou para representar este tempo, uma geração. E Deus, Ele não usa coisas, Ele usa pessoas. Oh glória! Esta geração precisa fazer valer a pena cada momento compartilhado com Deus dentro do templo. Se você veio, se rende, se envolva, se entrega, se permita ser ouvido e permita ouvir a voz do Senhor. Deus te chamou para algo novo, e eu quero profetizar nesta noite que Deus mandará um avivamento para este tempo e para esta geração. Avivamento este que não se limitará ao tempo nem às circunstâncias, mas avivamento que balançará o altar, pastores, obreiros e membros e congregados para a glória do nome do Senhor Jesus. Se eu estou perdido dentro da igreja, eu vou ficar perdido também lá fora. Uma geração que se perdeu lá fora, pastor Celso, não tem mais uniforme. A igreja precisa entender que ela representa a milícia de Deus. A igreja representa o exército do céu. A igreja representa o exército do Senhor, destacado em campo de batalha, campo de combate aqui na terra. E um soldado, para ser identificado, primeiro, ele precisa ter comando. Comando fala de hierarquia. O comando dentro da igreja organiza o comando de hierarquia dentro da mesma. É o comando de hierarquia que coloca cada um no seu lugar, cada um no seu devido lugar. Pastor é pastor, membro é membro, obreiro é obreiro, e assim vai. As pessoas não se posicionam porque não tem mais ordem. A igreja perdeu a referência do comando, não sabe mais quem manda e quem obedece. Outrora tinha líderes, mas hoje não se respeitam muito mais os líderes como se respeitavam antes. Não entende que Deus está falando com a igreja por intermédio dos seus representantes ungidos, separados para presidir sobre a mesma. A igreja não pode perder a uniformidade. A igreja precisa ter, meus queridos, o comando. Segundo, a igreja, como exército de Cristo, ela tem que ter disciplina.
Peraí, pastor, disciplina é pôr no banco? Não, irmão. Disciplina, a igreja precisa ser disciplinada na palavra, disciplinada na oração, disciplinada na ética e respeito dentro do templo, disciplinada nas atividades e trabalhos ativos da igreja, na área da visita, na área da evangelização, na área das campanhas de orações. A igreja precisa ser disciplinada. Estamos vivendo um tempo da era indisciplinar. O povo não entende mais e não respeitam mais. Tem gente por aí achando que a igreja tem que ter uma agenda segundo o tempo dele. Não, a igreja tem que ter a sua própria agenda. Não é a igreja que precisa dos membros, o membro precisa da igreja que representa Cristo. A igreja é o corpo do Senhor Jesus. Estamos vivendo um tempo que as pessoas vêm para a igreja como se Deus tivesse necessidade dele. Ei, sou eu que preciso de Deus, sou eu que necessito da misericórdia. Eu tenho que ter autodisciplina, eu preciso ter tempo para o Senhor. O que a disciplina faz? A disciplina educa, a disciplina organiza, a disciplina coloca em ordem. Uma casa que não tem ordem, ela tem o que? Desordem. Uma casa, meus queridos, que não é arrumada, ela é desarrumada. Mas a igreja, como milícia de Cristo, representante de Deus, como exército do Senhor, ela tem que ter esse senso de responsabilidade. Disciplina, precisa ser organizado como servo do Senhor, em tudo falando, na oração, na palavra, no louvor, nos horários. Tem gente que obedece muito bem o horário do patrão, mas só chega na igreja atrasado. Às vezes fica em casa fazendo coisas supérfluas, desnecessárias, mas não consegue se organizar com o horário do Senhor. Você está pensando que Deus não está notando isso, não é? Você está pensando que Deus não está vendo isso, não é? Deus é Deus de compromisso. Se Ele marcou 19, Ele chega a 19. Deus não atrasa nem adianta, Ele sempre chega no horário certo. Terceiro, a igreja como exército, ela precisa ter uniforme. O que é uniforme? É a farda. A igreja lá fora representa o Senhor como exército. Aqui, meus amados, aqui é o quartel. Aqui é onde eu me armo. Aqui é onde eu coloco o uniforme em ordem. Aqui é onde eu me organizo. Aqui é onde eu me preparo. Mas o lugar de combate é lá fora. É lá. Como é que você identifica um soldado? Como é que você identifica um soldado na rua? Pela roupa, pela farda. Mas nós estamos vivendo um tempo que o povo quer andar igual mundano. Ele quer copiar o mundo. Não estou falando de uso e costume. Eu estou falando de decência. Eu estou falando de pudor. Eu estou falando de modéstia. Deus, Ele abomina a lascívia. Deus abomina, meus queridos, o pecado da luxúria, que é a supervalorização do corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E eu tenho que estar debaixo da cobertura da representação de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Quando a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo de número 14, que vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Está dizendo que eu, aonde quer que eu ande na rua, eu tenho que ser identificado como homem de Deus. Você como mulher de Deus. Você tem que ser identificado como alguém que representa um estado. Eu estou na terra, mas eu não sou da terra. Eu represento o estado do céu na terra. Eu represento o governo do meu Senhor na terra. Eu represento o Senhor Jesus Cristo na terra. E eu tenho que estar vestido da minha pátria. Eu quero dizer para você, a minha farda espiritual tem cor. A minha farda espiritual tem bandeira. A minha farda espiritual tem a marca do meu estado. E a marca do meu estado é o selo do Espírito Santo. É o selo da santidade. É o selo da verdade. É esta geração que o Senhor vai usar em Almenara. É esta geração que o Senhor vai usar aqui no bairro Cidade Nova. Não pense você, Deus não vai enviar profeta, Deus vai fazer de você profeta. Deus não vai enviar pregador, Deus vai fazer você pregador. Deus não vai enviar obreiro, Deus fará de você obreiro. Deus não vai dar dons espirituais de fora, vai levantar você
você com dons espirituais, porque nós somos a geração que o Senhor levantou para o representá-lo neste tempo, para a glória de Deus. Quando você sair da sua casa, dê uma olhadinha no espelho. Dê uma olhadinha no espelho e pergunta se você está representando o céu ou está representando a terra. Alamaia subicante, oramandarás, aramas. Pergunta a Deus, o Espírito Santo, quem você está representando? Eu só vou perguntar uma coisa para você. O soldado, quando ele se alista no exército, ele escolhe a farda que vai vestir? Sim ou não? Quem é que dá a farda para ele? O comandante. O problema é que eu quero vestir o que eu acho que eu tenho que vestir. Tem comando de Deus sobre a sua vida. Você não pode usar o que você quer. Você tem que usar o que o Espírito Santo lhe orienta que você use. Mas nós estamos vivendo uma geração que quer adaptar Deus a Ele. Deus não é adaptável aos seres humanos. Deus veio para adaptar os seres humanos a Ele, por intermédio da palavra. Eu preciso me render, eu preciso me entregar, porque o Senhor quer me vestir, para que o mundo entenda quem de fato eu sou e quem eu represento. Soldado tem farda. Tem farda. O povo está querendo se vestir de qualquer jeito. O povo está querendo andar igual mundano. Eu não posso proibir ninguém, mas eu posso ensinar o que é certo e o que é errado. O evangelho tem que ser o evangelho da consciência. O evangelho não pode ser o evangelho da imposição, é o evangelho da devoção. Eu preciso levar você a acreditar e a fazer e pôr em prática. Estava conversando com a irmã Tereza agora há poucos dias, falando sobre as questões de vaidade. Eu disse para a irmã Tereza, não adianta a gente tentar tirar do corpo e não tirar do coração. Deus não é um ser superficial. Deus é um ser profundo. Preste atenção, uma criança para ser gerada, ela é fecundada de forma profunda. Eu, para ser gerado, um homem na presença de Deus, eu tenho que permitir que Deus adentre profundamente em mim. Eu preciso permitir que Deus adentre de forma profunda no meu ser, que Deus alcance meu espírito, alcance a minha alma e que alcance o meu corpo. Eu não posso servir a Deus de forma parcial. Eu entrego tudo, eu não entrego nada. Deus quer espírito, Deus quer alma, Deus quer corpo, Deus quer corpo, Deus quer espírito, Deus quer alma. Entregue tudo a Ele e você verá o que Deus vai fazer. É tudo. Só para você entender. Por último, quarto lugar, um exército, ele tem atividade. Diga comigo, atividade. Só para você entender, a palavra ativo é antagônica de inativo. É uma palavra antagônica, é antônimo, é contrária. Uma pessoa inativa, ela pode ter as habilidades e os dons, mas não consegue fazer nada. Às vezes está com defeito, não tem coragem de abrir a caixa preta, não tem coragem de confessar, não tem coragem de pôr para fora. Sabe quando você come algo que lhe faz muito mal e fica alojado no intestino, e você só consegue se livrar e ter saúde quando você põe aquilo para fora? Tem muita gente que ingeriu, comeu coisas que fez mal à sua alma espiritual, e agora ele não entende que tem que pôr para fora. Se não pôr para fora, não sara, vai dar infecção, você pode morrer. Mas eu quero dizer para você, uma igreja que representa o exército de Cristo, ela é uma igreja ativa. Às vezes você tem dons, você tem capacidades, mas está enfermo, está doente. E a gente sabe que o doente, a primeira coisa que ele diagnostica é a falta de ânimo. Ele fica desanimado,
perde o desejo pelo trabalho, pela afetividade. Segundo, ele só quer ficar deitado, a dados momentos e casos, às vezes ele fica deitado. Terceiro, ele trabalhava, agora passa a dar trabalho. Eu nunca vi um povo dar tanto trabalho na igreja, esse povo quando fica doente, e não aceita o diagnóstico, está doente, mas não tem coragem de dizer, não tem coragem de se abrir. Quarto lugar, meus queridos, ele que carregava, agora começa a ser carregado. Irmão, aí você percebe que quando a igreja começa a lutar com essas pessoas que não querem tomar o remédio, aí o médico diagnostica o problema dele, mas ele não quer se submeter ao tratamento, não quer tomar os remédios, não quer fazer a dieta, quer continuar comendo o que comia, quer continuar vivendo do jeito que vivia. O arrependimento é metanoia, é mudança de mente. Ainda não houve uma conscientização por parte de muitos que é necessário mudar a forma de pensar e agir. Quando eu começar a mudar a minha forma de pensar e agir, eu vou sarar e vou voltar a trabalhar na obra do Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus de Nazaré. Uma geração, para ser forte, para finalizar, ela precisa estar fundamentada em terreno sólido. Ela tem que estar fundamentada em pelo menos 4 grandes pilares de sustentação. Primeiro, Deus Pai, diga comigo, Deus Pai. Segundo, Deus Filho. Terceiro, Deus Espírito Santo. Quarto, Evangelho, é mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo. Uma geração, para ser forte, ela precisa estar fundamentada no Deus Pai, amor incondicional. Deus Filho, obra redentora e completa e suficiente para salvar. Deus Espírito Santo, operação incondicional e sobrenatural sobre a vida do crente. Mensagem, possibilidade de conhecimento e libertação e transformação e salvação de vida. Então não adianta, se eu não tiver alicerçado nos 4 pilares, eu não posso servir ao Senhor. E para encerrar, Deus sonha com uma geração que expresse pelo menos 3 grandes aspectos. Primeiro, Deus quer uma geração que vê. Segundo, Deus quer uma geração que sente. Terceiro, Deus quer uma geração que faz. Você é a geração que vê? Você é a geração que sente? O povo não está vendo nem está sentindo mais. Irmão, eu não senti nada, não estou sentindo. Como é que vai sentir se não está vendo nada? Eu preciso ver. A candeia do corpo são os olhos. A luz do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem luz, todo o corpo será bom. Mas se for trevas, quão tenebroso será essas trevas? Eu preciso voltar a ver. Estamos vivendo um tempo, irmãos, nós não conseguimos mais ver a necessidade que o mundo tem de ouvir Deus. Não estamos nem aí. Na escola, a gente não está nem aí para aqueles que não são evangélicos. Eu tenho que começar a ter a visão de um mundo perdido, necessitado da graça de Cristo. Eu estou vivendo um tempo, irmão, de geração do movimento e não geração do avivamento. Eu estou vivendo a geração do momento e não a geração do arrependimento. Eu sou tendencioso a me mover pelo momento ali. Eu me conserto naquele momento, depois volto a fazer tudo de novo. Eu estou vivendo um tempo dessa geração do movimento. O movimento está confundindo a mente de muita gente com avivamento. Avivamento provoca, irmão, sentimento de arrependimento. Avivamento provoca, meus queridos, sentimento de culpa. Ele mexe com a nossa consciência. Avivamento provoca em nós sentimento de sacrifício.
avivamento faz? O avivamento faz a igreja funcionar. A igreja precisa funcionar, mas é funcionar dentro da potencialidade do Espírito Santo de Deus. Nós não sabemos a potência que temos. Se nós buscarmos o avivamento do Senhor, nós voltaremos a funcionar por dentro e por fora. Diga para o seu irmão, quando essa igreja tiver uma visão ampla de Deus e sentir um sentimento profundo por Deus e pelas almas, essa igreja vai funcionar. Ele quer uma igreja que vê, uma igreja que sente, uma igreja que faz. Para de estar delegando a outros aquilo que Deus delegou a você. Para de ficar esperando pelos outros, quando na verdade a iniciativa tem que ser sua. Fica de pé que eu vou orar por você nesta noite. Alamaia subicanto encanderabas. Alamaia subicanto encandaramiassé. Nesta noite eu profetizo que algo diferente vai acontecer na sua vida. Oh glória, nada nem ninguém, nenhuma circunstância contrária, nenhuma circunstância adversa vai te parar, vai te deter. Eu profetizo que você vai sentir Ele na sua casa. Eu profetizo que você vai sentir Ele dentro da sua escola. Eu profetizo que você vai sentir Ele no seu trabalho. Eu profetizo que o Espírito Santo de Deus vai te acompanhar onde quer que você vá, e você vai perceber e vai notar que é Deus falando contigo. Eu profetizo que Deus vai usar os teus lábios. Eu profetizo que Deus vai usar as tuas mãos. Eu profetizo que Deus vai usar os teus pés. Eu profetizo que Deus vai usar a tua mente. Eu profetizo que Deus vai usar o teu coração. Eu profetizo que Deus vai usar o teu espírito. Eu profetizo que Deus vai te usar de forma completa. Eu profetizo que Deus virá sobre você. Eu profetizo que você será envolvido em um manto de glória. Eu profetizo que você terá um profundo relacionamento com Deus. Eu profetizo que você será levantado, levantada. Eu profetizo que Deus renovará as promessas que Ele tem para você.